Capítulo 1020, sétima etapa da destruição da vida. Tradução. Ciberrevisão. Niesen Padrin. Sangue transbordou do corpo de Li Ming. Sua pele estava preta e ela caiu do corpo como uma casca velha. Essa era uma dor digna de arrancar a própria pele. Ao mesmo tempo em que sua carne e ossos estavam sendo queimados, sua pele também estava descascando. A agonia nessa dor era difícil de imaginar. Se a vontade de um artista marcial não fosse firme, então essa dor seria o suficiente para acabar com seu mar espiritual. Se um mortal estivesse em tal situação, então sua mente iria se quebrar e eles ficariam loucos no tempo de apenas algumas respirações. Mesmo um artista marcial, quando seu corpo era colocado em um calor abrasador que era centenas de vezes a temperatura do magma, acharia difícil suportar. No entanto, este era um aspecto extremamente importante do treinamento dentro dos 18 infernos de chamas. Os ventos celestiais escaldantes pressionariam os limites da força de um artista marcial. Em tal estado violento e torturante, perceber as leis do fogo através desse método aprofundaria a compreensão de alguém em relação às leis. Quanto mais tempo Li Ming fosse capaz de durar sob esse estado, maiores seriam os benefícios. No espelho espiritual do fogo, Xiangu Wang observava com seus próprios olhos enquanto as runas da lei nos ossos de Li Ming eram derretidas pelo calor escaldante e afundavam em sua própria medula, fundindo-se verdadeiramente com seu corpo. A compreensão das leis vinha em várias etapas. A primeira etapa era memorizar as leis com a mente. Era fácil esquecer ou perder memórias e ao tentar se lembrar dessas memórias, havia também um ligeiro atraso. No meio de uma batalha acalorada, responder até mesmo um pouco mais lento teria consequências fatais. Quanto à segunda etapa, era memorizar leis com o corpo. Se alguém se lembrasse das leis com o corpo, elas nunca as esqueceriam em toda a sua vida. Além disso, se tornaria um reflexo completamente natural de se usar. E a terceira etapa era a etapa em que Li Ming está atualmente. Isso era usar os ossos e a medula para armazenar essas memórias. Para inscrever profundamente as leis nos ossos de alguém e queimá-los até a medula até que essas leis se tornem parte do corpo. Desse ponto em diante o corpo era as leis e as leis eram o corpo. Tudo era uma única coisa. Para tal pessoa, seu corpo era como um totem. Ao matar alguém nessa etapa, outros poderiam pegar seus ossos e entender as leis deles. Cada parte de seu corpo seria um tesouro inestimável. Depois de chegar a tal etapa, pode-se controlar livremente as leis e até mesmo os movimentos corporais despertariam as leis correspondentes. Isso porque o próprio corpo havia se tornado uma forma de leis. Cada ação que alguém tomou continha a verdade das leis, assim era fácil promover as leis do mundo. Com o leve som da água caindo, a energia de origem do atributo fogo em volta de Li Ming começou a se condensar em várias formas de vida espiritual. Havia insetos de fogo, pássaros de fogo, bestas de fogo e até mesmo humanos e fês, todos feitos de energia de origem do atributo fogo. Todas essas formas de vida se curvaram em direção a Li Ming, o adorando. E debaixo de seus pés, um lótus azul floresceu em esplendor radiante antes de lentamente murchar. Cada lótus foi capaz de florescer pelo tempo de várias dezenas de respirações. Lentamente, mais e mais lótus floresceram até que o espaço sob os pés de Li Ming foi coberto com eles como uma primavera exuberante. Lótus florescendo a cada passo. Esse era um fenômeno das leis do fogo. Yan Yuero compreendeu e agora Li Ming também. Ninguém achou que isso fosse estranho. Li Ming chegou ao 7º nível dos infernos de chamas em uma única tentativa. Se ele não fosse capaz de compreender o fenômeno lótus florescendo a cada passo, então isso seria estranho. Mas, com as atuais conquistas de Li Ming, ele não precisou mais do fenômeno lótus florescendo a cada passo para provar a si mesmo. O tempo passou devagar. Logo, meia hora se passou. Embora paisagens de fogo aparecessem ao lado de Li Ming em um fluxo interminável de beleza, Xiangu Wang e alguns outros sabiam que Li Ming estava na verdade suportando uma dor excruciante. Para usar seu corpo físico para suportar esse fogo escaldante que era várias centenas de vezes a temperatura do magma e ainda resistir a essa dor por meia hora, fazia o couro cabeludo formigar só de pensar nisso.
É como uma fênix passando pelo nirvana, não é? Li Ming está renascendo, transformando seu corpo nesse processo. Este teste foi em si uma grande chance de sorte e julgamento de fundação para ele. Através deste julgamento de fundação, o limite das leis de Li Ming alcançou um grau inacreditável de uma só vez. De agora em diante ninguém ousará dizer que Li Ming só é notável em combate e que sua compreensão das leis deixa a desejar. Talvez, a partir desse momento, a compreensão de leis de Li Ming se torne uma de suas maiores forças. Agora, temo que Li Ming não tenha fraqueza. Xiang Wang disse como uma expressão solene. Do atual Li Ming, em termos da energia dentro dele, sua verdadeira essência era incrivelmente profunda e sua base era extremamente sólida. Em termos de compreensão das leis, ele havia fundido as 3 primeiras leis e até fundiu completamente as leis em sua medula. Em termos de métodos de cultivo e habilidades marciais, ele possuía 2 forças divinas transcendentes e já havia começado a criar suas próprias habilidades marciais. Em termos de velocidade e técnicas movimento, ele compreendeu a lei da velocidade extremada, as leis do trovão. Ao mesmo tempo, ele tinha o portão da maravilha para apoiá-lo. Em termos de poder defensivo, ele era um cultivador duplo de corpo e essência, e seu corpo físico foi temperado repetidamente ao longo dos anos. Em termos de força de vontade, ele possuía um espírito de batalha de nível ouro que carregava consigo o atributo Ongmen. A força de Li Ming quase chegou na perfeição. Isto é, os olhos de Jin Jianzhong brilharam quando ele gritou de surpresa. Ele descobriu para seu fascínio que, depois que as brilhantes nuvens vermelhas de luz do 7º nível se precipitaram no corpo de Li Ming, repetidamente empurraram o corpo de Li Ming além dos limites que ele podia suportar. Seu corpo mortal estava agora à beira de se desintegrar. Isso porque a luz vermelha brilhante do 7º nível havia acelerado a energia dentro do próprio corpo de Li Ming, agitando-o e destruindo completamente sua carne e ossos. Este foi o sinal de que Li Ming estava atravessando para a próxima etapa da destruição da vida. Na verdade, quando Li Ming se isolou na torre de totens durante um ano inteiro, ele alcançou o ponto crítico de ser capaz de romper a 7ª etapa da destruição da vida muitas vezes. Mas, como o momento não era muito bom, ele havia sido suprimido por Li Ming. E agora, a luz vermelha brilhante do 7º nível havia estimulado a energia dentro de seu corpo além dos seus limites. Ele não podia mais reprimir. Se não pudesse ser suprimido, então deveria explodir. Li Ming, na verdade, vai atravessar a destruição da vida nesse momento. De fato, o poder dentro de seu corpo já foi acumulado até o limite. Vamos deixar que Li Ming avance na destruição da vida primeiro. Depois que Li Ming entrou no 7º nível dos infernos de chamas, ele já havia alcançado metade do critério exigido para obter a essência sanguínea da Fênix. Ao mesmo tempo, Li Ming realmente atingiu seus limites e era impossível que ele avançasse ainda mais. Ele não precisava mais continuar descendo. Nesse momento, avançar para a 7ª etapa da destruição da vida era o assunto mais importante. Eu peço que o Senhor Soberano Rubi dê uma mão e traga Li Ming de volta para nós. Einu, o guardião da estrela espiritual flamejante, falou de repente. Ele não podia permitir que um gênio tão talentoso como Li Ming experimentasse algum problema ao atravessar a destruição da vida enquanto estava na estrela espiritual flamejante. Caso contrário, ele não seria capaz de suportar tal erro. Li Ming tinha uma grande chance de se tornar uma figura como um patriarca do clã de Fênix ancestral no futuro. Não há necessidade. Ele avançará para a destruição da vida no 7º nível dos infernos de chamas e então eu o trarei de volta. Quanto a você Jin Jianzhong e Xiang Wang, mais cedo vocês não prometeram a Li Ming algumas recompensas? Entregue todas elas. Enquanto Li Ming avança para a destruição da vida, esse é o melhor momento para ele se fundir com a linhagem da Fênix ancestral. Além disso, você Einu, desde que Li Ming foi capaz de chegar até o 7º nível dos infernos de chamas, ele deve obter muitas recompensas. Do 3º nível em diante, ele deve receber uma recompensa por cada 5.000 milhas. Eu vou solicitar em nome de Li Ming. Não há necessidade de artefatos santos, chamas elementais ou pílulas.
Eu quero que tudo seja transformado em sangue de fênix de valor equivalente. Não sejam mesquinhos quanto a isso. Usem tudo. Ah! Muito bem. Desde que o Senhor Soberano Rubi diz isso, então eu naturalmente não posso ser mesquinho com esse assunto. Jin Jianzun riu em voz alta. Eu havia dito que enquanto Li Ming pudesse abater 600 pessoas na matriz ilusória do deus do combate, eu lhe daria uma armadura próxima a um artefato santo transcendente. Mas agora parece que tal item não seria de muita utilidade para ele. Vou colocar 5 gotas de sangue de coração da Fênix no lugar. Como o capitão da divisão de aplicação disciplinar, aprovando o uso de 5 gotas de sangue de coração da Fênix, naturalmente não era problema para ele. Xianggu Wang, você também. Você é a administradora do clã da Fênix Ancestral, então não seja uma avarenta. Jin Jianzun sorriu ao olhar para Xianggu Wang. Xianggu Wang havia dito que se Li Ming pudesse abater 600 pessoas dentro da matriz ilusória do deus do combate, ela o recompensaria com 3 gotas de sangue de coração da Fênix. Mas agora parecia que o recompensar com essa quantia não seria suficiente. Oh! Xianggu Wang riu alegremente. Eu, Wang, represento o Departamento de Assuntos Internos e sou responsável por distribuir os recursos do clã da Fênix Ancestral. Embora eu não tenha autoridade para aprovar a distribuição de recursos de alto nível, tenho o poder de distribuir recursos comuns. Jianzun, já que você vai dar 5 gotas de sangue de coração da Fênix, eu naturalmente não posso ser uma pão dura. Vou recompensar ele com 2 gotas de sangue de medula da Fênix. Isso é algo que eu também devo seguir os regulamentos para distribuir, mas as circunstâncias de hoje são um pouco peculiares. Se eu fizer algum trabalho extra no futuro, não deve ser um problema. Uma gota de sangue de medula da Fênix era quase igual a 10 gotas de sangue de coração da Fênix. Se usado em um artista marcial como uma linhagem da Fênix de extremamente alta, uma gota de sangue de medula da Fênix teria um efeito ainda melhor do que 10 gotas de sangue de coração da Fênix. Já que Xianggu Wang disse 2 gotas de sangue de medula da Fênix, que era o mesmo que 20 gotas de sangue de coração da Fênix. Se convertido em sangue de pluma da Fênix, isso seria igual a 1000 gotas. Quando o Yang tirou 20 gotas de sangue de pluma da Fênix para sua aposta com Li Ming, isso foi o suficiente para provocar uma enorme comoção em todo o Palácio Grito da Fênix. Disto só se podia ver o valor das 2 gotas de sangue de medula da Fênix que Xianggu Wang apresentou. Essa era uma riqueza que poderia mais do que falir uma potência comum do Reino Lorde Divino. Neste ponto, podia-se comparar a diferença do conteúdo da aposta entre Xun Jiun e Sun Baixing. Era simplesmente impossível comparar a riqueza de um ancião de um dos 72 palácios do clã da Fênix Ancestral e um emissário da sede do clã da Fênix Ancestral. Essa era a mesma diferença entre um lavrador e um nobre da capital. Depois disso, havia também Eimu. Como o guardião da estrela espiritual flamejante, Eimu estava diretamente encarregado de todas as recompensas que a sede havia deixado na estrela espiritual flamejante. Eimu não falou. Ele só balançou a mão e 3 frascos de jade voaram. Ele não disse o que havia dentro. De acordo com as regras do clã da Fênix Ancestral, a partir do 3º nível, pode-se obter melhores recompensas a cada 5.000 milhas em que se aprofundava nos 18 infernos de chamas. No 6º nível e 7º nível, as recompensas eram tão valiosas que podiam levar os santos à loucura. O valor dessas recompensas absolutamente superou as 2 gotas de sangue de medula da Fênix que Xianggu Wang havia dado. Ei! Eimu! O que você acabou de entregar? Jin Jianzun perguntou enquanto ele animadamente lambia seus lábios. 1.200 gotas de sangue da Fênix Ancestral, 600 gotas de sangue de pluma da Fênix, 10 gotas de sangue de coração da Fênix, 1 gota de sangue de medula da Fênix e 1 gota de sangue de crista da Fênix. O sangue de medula da Fênix e o sangue de crista da Fênix é quase toda a riqueza em recompensas que a sede deixou para mim. Eu nunca imaginei que tal situação aparecesse nesse julgamento de fundação. Nunca pensei que teria que entregar quase tudo de uma só vez. Eimu falou casualmente, mas Jin Jianzun estava silenciosamente desnorteado. O sangue de crista da Fênix era inferior à essência sanguínea da Fênix e era muito mais valioso que o sangue de medula da Fênix.
Uma gota de sangue de crista da fênix era igual a 2 ou 3 gotas de sangue de medula da fênix. Não apenas isso, mas as recompensas que Einu tirou tinham níveis diferentes. Havia recompensas de baixo e alto nível. Não era apenas sangue de fênix de alta qualidade como o sangue de medula da fênix e sangue de crista da fênix, mas também sangue de fênix com qualidade menores como sangue de plumagem da fênix e até mesmo sangue da fênix ancestral. Esses sangues de baixo nível pareciam sem valor, mas a verdade era exatamente o oposto. A linhagem da fênix ancestral de Li Ming era extremamente fraca. Se ele pudesse usar o sangue de pluma da fênix para ir aumentando a qualidade de sua linhagem sanguínea e então transformá-la novamente com o precioso sangue de medula da fênix e o sangue de crista da fênix, os efeitos seriam muito melhores. Para um gênio do clã da fênix ancestral, o sangue de medula da fênix e o sangue de crista da fênix eram usados como toque final. Mas, para ter um toque final, era preciso ter uma base primeiro. Sem uma base, não haveria nada onde dar o toque final. Primeiro, Li Ming tinha que adicionar o sangue de fênix de baixo nível em seu corpo, aumentando sua linhagem da fênix ancestral à força. Caso contrário, todo o resto seria desperdiçado.